vamos juntos, vamos juntos. Bom dia, bom dia, a paz do Senhor Jesus. E aí, Deus tem nos abençoado nessa manhã desse dia, hoje, 22 de julho de 2023, sabadão maravilhoso. E aqui estamos mais uma vez louvando, adorando o nome do Senhor, agradecendo a Ele pela graça alcançada, pelas bênçãos que Ele tem nos proporcionado a cada manhã, agradecendo pela vida, que é algo especial, que Deus tem nos dado essa oportunidade, esse grande privilégio. Podemos estar aqui mais uma vez para bendizer o nome do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus. E na manhã desse dia, meus queridos e minhas queridas, vamos falar com Deus. Tem coisa melhor do que falar com Deus? Vamos falar com Deus, nosso Senhor, nosso eterno Pai, que está sempre com as suas mãos estendidas, nos abençoando. E a palavra diz que Ele não está com as mãos encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Ele está conosco, está nos ouvindo, está atendendo as nossas orações, as nossas petições. Ele está nas nossas vidas, nos dando coragem, força, disposição, ação, atitude, e nos dando essa firmeza, porque Ele é a rocha e nós estamos firmes nele. Na manhã desse dia, meus queridos, minhas queridas, vamos orar ao nosso Deus, falar com Deus mais uma vez. Eu acredito que você, na manhã desse dia, já falou com Deus, já agradeceu por ter deitado e dormido, despertou e levantou, ou às vezes mesmo na cama, mas está acordado, firme e forte, com saúde. Vamos agradecer ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, eterno santo, soberano, Deus de Israel. Na manhã desse dia, ó Deus eterno, mais uma vez, estamos gratos a Ti por esta graça alcançada. Estamos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos dado. Estamos gratos a Ti porque o Senhor é fiel conosco. Nesta manhã te agradecemos por mais uma noite abençoada que o Senhor nos deu. Mais uma bênção alcançada da parte do Senhor. Agradeço a Ti, Senhor, pela minha família, por toda a minha parentela. Agradeço a Ti, Senhor, meu Deus, pelo ar que respiramos, pela vida que é um dom de Deus em nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Nesta manhã agradeço a Ti pela vida dos meus amados amigos, irmãos, que apoiam esse projeto live na minha casa. Só o Senhor para fazer algo na vida de cada um. Que o Senhor, na manhã desse dia, meu Deus, entre nos lares dessas pessoas, resolvendo as situações. Aquilo que é impossível, Pai, que torna-se possível, porque Tu és o Deus do impossível. Na manhã desse dia, ó Santo Deus poderoso, mais uma vez, ó Pai, estamos contando com o Senhor e com a Sua presença e com o Seu agir em nossas vidas. Apresenta a Ti a nossa nação, Senhor. Abençoa a nossa nação. Estende as Tuas mãos de salvação, de graça, de misericórdia sobre nossa nação, sobre nossas autoridades civis, eclesiásticas e militares. Que a bênção do Senhor venha se estender sobre cada um, Pai, nesta manhã, meu Deus. E assim também apresenta a Ti, Senhor, as famílias enlutadas, consola os corações com o Teu Santo Espírito. Deus, os pais de família, que o Senhor entre em ação, providenciando o necessário para os lares daqueles que estão desempregados. Pai, abre uma porta, Pai, de emprego, e passa com esse pai de família, abençoando e suprindo as suas necessidades. E assim, Senhor, permaneça conosco, abençoando o projeto Live na Minha Casa, Senhor, que o Senhor venha abençoar de uma forma grandiosa, Senhor, para a glória do Teu santo e poderoso nome. E assim eu te peço por aqueles que estão enfermos, fisicamente e espiritualmente, que o Senhor entre com a ação de cura e de libertação, Senhor, na vida dessas pessoas, na vida de todos nós, porque somos necessitados de Ti. Na manhã desse dia, estende a Tua mão sobre todos, meu Deus, ministrando a Tua paz nos nossos corações, nas nossas vidas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço. Amém, amém e amém. Graças ao nosso Deus, aleluia. Deus e Pai santo, poderoso, nós te louvamos, te adoramos, bendizemos a Ti, porque Tu és santo, fiel, glorioso. Na manhã desse dia, ó Deus eterno, estou aqui, Pai, e vou te agradecer, Senhor, por essas pessoas, esses aniversariantes desse mundo afora aí, as pessoas que estão aniversariando, que estão colhendo hoje mais uma flor no jardim da sua existência, completando mais uma primavera, 365 dias. É motivo de alegria, motivo de sentir-se bem, feliz, porque o Senhor está conosco. E eu quero parabenizar você na manhã desse dia
e que a paz de Deus esteja no seu coração, que você possa ser uma pessoa alegre, feliz, mesmo que você não comemore o seu aniversário, talvez com bolos, festas, mas eu quero dizer que Deus está com você, a bênção do Senhor está com você. Desejo muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde, que é o bem maior que nós podemos ter aqui nessa terra, é a saúde, muita saúde, e seja feliz com você mesmo, com a sua família, com a sua parentela, em meio aos seus amigos, que as mãos do Senhor, que as mãos da bênção, da prosperidade, física e espiritual, esteja com você na sua vida. Glória a Deus, seja louvado o nome do Senhor. Então, na manhã desse dia, vamos prosseguir falando a palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer a meditação em Isaías, no capítulo 7, e o versículo de 7 a 14. E vamos ver o que Deus, o Eterno, Santo, Poderoso, tem para os nossos corações. Vamos ver o que Deus vai falar através da sua palavra para mim e para você. E nós estamos atentos para ouvir a voz de Deus a falar em nossos corações, e também temos que atender o chamado de Deus nas nossas vidas. Vamos ler a palavra do Senhor, Isaías, no capítulo 7, e o versículo de 7 a 14. Glória a Deus, vamos lá. Isaías, capítulo 7, e o versículo de 7 a 14. Você que está aí, vamos acompanhar a palavra de Deus aqui lida. Vamos ver que Deus tem algo de especial para nós. Ele é lindo em nossas vidas, maravilhoso. Nós vamos ler apenas alguns versículos só da palavra do Senhor. Isaías capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 14. A gente vai ler para a glória do nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 7, versículos 7 a 14. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não credes, certamente não ficareis firmes. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acais, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouve agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigueis também ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mel e escolher o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de quem te enfada será desamparada dos teus 2 reis. Mas o Senhor, glória a Deus, mas o Senhor, até aqui o versículo 14, eu já estou lá, até o 17. Vamos lá, o 17. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Palavra de Deus para o meu e o seu coração na manhã desse dia. Lemos a palavra do Senhor, vamos fazer uma meditação nessa palavra, trazendo para o meu e o seu coração um tema muito especial da parte de Deus, o chamado de Deus para anunciar a palavra. Nós já falamos aqui do chamado divino, nós já falamos aqui do chamado de Deus para o homem. E hoje a gente vai falar nesse mesmo assunto, mas de uma forma um pouco diferente. A chamada de Deus para anunciar a palavra de Deus. Porque tem muitas chamadas, mas hoje a palavra vai vir de encontro para mim, para você, para que eu e você venhamos atender o chamado de Deus para proclamar a
palavra do Senhor, para falar o evangelho de Jesus Cristo, a santa e poderosa palavra de Deus. Isaías, aqui nesse capítulo 7, Isaías queria comunicar uma mensagem que começou a queimar dentro dele. Sabe aquela coisa gostosa que você sente no seu coração? O desejo de pregar a palavra do Senhor, o desejo de falar de Deus, o desejo de estar pertinho de Deus, o desejo de estar sempre se comunicando com o Senhor. E é isso aí, Isaías, ele sentiu dentro dele o queimou, ou seja, a necessidade de pregar a palavra do Senhor, porque Isaías, ele foi chamado por Deus. Deus o chamou Isaías para pregar a santa e poderosa palavra. A gente vê lá no capítulo 6, quando Deus fala com Isaías, a quem enviarei, quem há de ir por nós. Isaías, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, a gente vê um chamado de Deus ali na vida daquele homem, logo assim que o rei Uzias morreu, e veio esse chamado de Deus, veio essa visão de Deus para Isaías. E ele agora está com seu coração ardendo, com a necessidade de falar a palavra, de pregar o santo evangelho de Jesus Cristo, de falar algo especial, que é a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Então, a mensagem divina deu-lhe o sentimento de urgência para ligar-se aos outros e sempre fazer a vontade do Senhor. Foi isso que entrou na vida de Isaías, a necessidade de falar a palavra com urgência, de falar a palavra, o tanto que ele pudesse espalhar a semente, ele espalharia. Foi isso que Deus falou com Isaías, e ele sentiu a necessidade, ele sentiu o queimor no seu coração, ele viu que Deus tinha algo muito especial para ele, e o que Deus tem de especial para mim e para você é a sua palavra. E quando nós tomamos posse dessa palavra, nós semeamos ela e Deus faz a diferença em nossas vidas. E a gente vê aqui Isaías com pressa, com urgência, para ligar-se aos outros e semear a palavra de Deus, levando aos corações das pessoas famintas, as pessoas necessitadas. O chamado de Deus deu a Isaías uma vitalidade divina. E a gente vai ver agora também outras pessoas, além de Isaías, que foi também chamado por Deus para pregar a palavra do Senhor, para anunciar a palavra de Deus. E eu creio que você que está aí do outro lado, talvez você sente também essa necessidade, você sente arder no seu coração o fogo do Espírito Santo, a chamada de Deus em sua vida. E às vezes você não está com aquela coragem, com aquela disposição, mas o que eu quero dizer para você nessa manhã, busque o Senhor, porque Deus vai te dar coragem, disposição para você pregar as boas novas, para você transmitir a palavra do Senhor. Aqui nós vemos homens que foram chamados por Deus para anunciar a palavra de Deus. Abraão foi chamado por Deus por meio de uma visita, olha que glória, por meio de uma visita divina. Vamos lá, bem no iniciozinho da Bíblia, lá no iniciozinho, glória a Deus, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 12, e vamos ver aqui a chamada de Deus para Abraão. Deus chamou Abraão por meio de uma visita. Glória ao nosso Deus. Olha só que coisa linda, gente, olha só. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Glória a Deus por isso. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã.
e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Lindo, maravilhoso. A gente vê aqui Deus falando com Abraão, chamando Abraão, enviando Abraão para uma terra, para levar a palavra, para fazer a obra. Glória a Deus por isso. A gente vê aqui também José, que foi chamado por Deus por meio de um sonho. No capítulo 37 de Gênesis, a gente vê essa confirmação para mim e para você daquilo que Deus faz, porque Deus, quando chama, Ele se responsabiliza. Eu e você não somos capacitados para tal, mas é o Senhor quem capacita. Deus não chama os capacitados porque isso não existe, mas Ele chama aquele que Ele vai capacitar para a sua obra. O melhor é termos coragem para fazermos algo para o nosso Senhor. José foi chamado para anunciar a palavra de Deus por meio de um sonho. Capítulo 37 de Gênesis fala isso para nós. Olha só, do versículo 4, vamos ler alguns versículos aqui. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que o contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que sonhastes? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarem perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Que lindo, gente. Olha, Deus falando, Deus chamando José através de sonho, Deus enviando, porque Deus tem suas formas de trabalhar. Muitas das vezes eu não sei, você não sabe, mas Deus, Ele sabe trabalhar. E a forma que Deus trabalha é a forma correta. Deus, Ele chamou Moisés por meio de um fogo ardente, por meio de um fogo ardente, em um arbusto. Vamos lá? Êxodo capítulo 3, versículo 4. Vamos confirmando aqui, Deus vai abençoando, glória a Deus por isso aqui, ó. Deus chamou Moisés por meio de uma sarça ardente em um arbusto. Olha lá, começando aqui do versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Olha que lindo. A sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui.
e disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Senhor de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Graças a Deus. Gente, é um chamado lindo de Deus para o homem. Hoje, quantas e quantas pessoas estão aí se acovardando diante de um chamado tão lindo, diante de um chamado tão especial. Porque Deus, o nosso Deus, quando Ele chama, não precisa a gente se preocupar. Basta nós confiarmos e acreditarmos. Vemos aqui Arão também, que foi chamado por Deus por meio do seu irmão Moisés, capítulo 4. Aqui, capítulo 4 de Êxodo também, Êxodo capítulo 4, e a gente vê essa glória de Deus aqui, ó. Então, começando bem aqui desse versículo aqui, ó, versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhes farás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando o que haver de fazer. E ele falará por ti ao Senhor, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Gente, que lindo. Olha esse chamado aqui de Deus, coisa linda, maravilhosa. Deus chamando aqui Arão por meio do seu irmão Moisés. José foi chamado por Deus por meio de Moisés, Êxodo 17. Vamos aqui confirmar essa palavra de Deus no nosso coração. Êxodo capítulo 17. Gente, Deus está falando ao meu e ao seu coração através dessas lindas palavras, dessas referências bíblicas, porque a gente está falando aqui, dando exemplo de homens que foram chamados por Deus para anunciar as boas novas, para falar a palavra de Deus. E a gente toma posse disso e Deus nos abençoa de uma forma grandiosíssima. Aqui Josué foi chamado por Deus por meio de Moisés. Interessante, isso é lindo demais. Capítulo 17 de Êxodo. E aqui o versículo 9. Vamos ler aqui o versículo 9 até o versículo 12. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai. Peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Ameleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Ameleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Glória a Deus. Aqui mais um exemplo de homens que foram chamados para anunciar a palavra de Deus. Gideão foi chamado por Deus por meio de um anjo. Cada pessoa que foi chamado por Deus teve algo que o chamou, alguém que Deus enviou. Aqui no caso Gideão, ele foi chamado por Deus para anunciar a palavra por meio de um anjo. Glória a Deus, por meio de um anjo. Juízes capítulo 6 confirma isso para nós. Juízes capítulo 6 fala isso para nós, confirmando dentro da palavra de Deus. Glórias ao nosso Deus. Olha só, capítulo 6, versículo 11. Vamos ler apenas alguns versículos, só para confirmar. Hoje nós só estamos dando exemplo de homens que foram chamados para anunciar
a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezeta. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lugar para os salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor, olha só que coisa linda, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha, gente, isso é lindo demais. É isso, quando Deus chama, ele se responsabiliza. Ele disse: vai, eu não te enviei. Não foi eu que te enviei, então vai, acredite, confia, lute, guerreia. Tu és homem e mulher valorosa e homem valoroso para a glória do Senhor. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Gente, é muito lindo. É maravilhoso quando Deus faz isso, esse milagre, essa coisa linda de Deus nos nossos corações. Esse chamado aqui de Gideão, Deus enviando o seu próprio anjo para chamar Gideão, e ainda Deus começa a conversar com Gideão falando: não foi eu que te chamei? Então, se foi eu que te chamei, eu me responsabilizo por esta guerra. Então, gente, se Deus nos chamou, ele se responsabiliza por nós. Não precisa eu e você ficarmos com tanta preocupação, com tanta coisa para cá e para lá. É só nós irmos. Deus só quer que eu vá. Ele só quer que você vá também. Quando a gente vai, Deus se responsabiliza. E ele ainda diz através da sua palavra: tomar-te-ei pela tua mão direita e te digo: não temas, porque sou contigo. Então vamos que vamos fazer algo para o nosso Deus. Samuel foi chamado por Deus por meio de uma voz. Vamos lá, 1 Samuel. É linda essa palavra de Deus aqui. 1 Samuel, gente, essa palavra é linda demais. Quando Deus chama Samuel. Todos nós conhecemos essa história linda de Samuel. E vamos ver aqui 1 Samuel, no capítulo 3 de Samuel, a gente vê essa confirmação desse chamado de Deus, Deus chamando Samuel. E a gente começa aqui do versículo 9. Vamos ver aqui o que diz aqui a palavra do Senhor no versículo 9. Olha só: pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que se te chamar, fala, Senhor, você dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor ali, e esteve. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Que lindo, gente. Deus aqui chamando Samuel para uma obra, para anunciar a palavra de Deus. Glórias ao nosso Deus por isso. Davi foi chamado por Deus por meio do profeta Samuel, capítulo 16. Vamos, capítulo 16. Aqui é só para nós entendermos o chamado de Deus em nossas vidas e ver exemplo de homens que foram chamados para anunciar. Se
Se nós fôssemos pregar sobre isso aqui, nós iríamos falar simplesmente de um único desses homens aqui, de um único desses homens aqui chamado por Deus, porque aqui a gente só está dando esse exemplo, porque é muita coisa linda, gente, é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Davi foi chamado por Deus por meio do profeta Samuel, capítulo 16 de 1 Samuel, e a gente vê essa confirmação aqui de Deus aqui chamando. Olha só, o versículo 12 diz assim: então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-no no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Maravilha de Deus, gente, que coisa linda. Olha só, o chamado de Deus na vida do homem é muito lindo. E quantas pessoas têm esse chamado de Deus e não tomam posse desse chamado de Deus. Vamos tomar posse desse chamado de Deus em nossas vidas. Glória ao nosso Deus por isso. Paulo foi chamado por Deus por meio de uma visão enquanto viajava. Vamos lá, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, confirma isso para mim e para você. O chamado de Paulo, conhecemos muito bem essas histórias. Tudo isso que a gente está falando aqui, a gente conhece muito bem. Nós só estamos exemplificando os homens que foram chamados por Deus para anunciar a palavra de Deus. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Deus fala aos nossos corações, ao meu, ao seu, através da palavra. E Deus, na manhã desse dia, eu tenho certeza absoluta que Ele está despertando alguém que tem um chamado de Deus e que está aí sem fazer nada. Aqui os exemplos maravilhosos de homens que foram corajosos. E isso chegou até mim, e isso chegou até você. Então vamos fazer alguma coisa para o Senhor. O que diz aqui? E Saulo, respirando ainda ameaça e mortes contra... E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco. Glórias ao nosso Deus. Para as sinagogas, a fim de que se encontrassem algumas daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que quereis que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Que lindo, gente. É maravilhoso aqui o chamado de Deus para o homem, para anunciar a palavra do Senhor. É muito bom quando eu e você nos colocamos diante do Senhor e observamos isso aqui, esses homens que foram chamados para anunciar. Então essa palavra, ela chegou até a mim, até a você. Vamos anunciar a palavra do Senhor. Timóteo também foi chamado por Deus por meio da pregação de Paulo e por meio da educação que recebeu. 1 Timóteo, capítulo 1,
Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos ver aqui que Deus fala com a gente aqui, gente. Olha que lindo. 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor, gente. É lindo demais o chamado de Deus na vida do homem e na vida da mulher. Mas o mais lindo ainda é quando eu e você tomamos posse desse chamado. Quantas pessoas aí têm um chamado de Deus e às vezes até passando por um momento difícil, mas não consegue levantar. Sente o ardor, sente o queimor, sente a necessidade de levar a palavra, mas não está levando. Então levanta-te e resplandece, porque a glória de Deus vai nascer sobre você. Glória a Deus, vai nascer sobre você a glória de Deus. Vamos lá, 2 Timóteo 1, 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 2. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, que lindo. Lindo demais. Nessa manhã de glória, de maravilha, a gente vê esses exemplos lindos de homens que foram chamados por Deus. Então, estamos vivendo em pleno século XXI, dia difícil de se viver espiritualmente falando, mas com a confiança que nós temos em Deus, venceremos essa guerra, porque sabemos que o nosso general é Cristo, ele está na frente desta batalha e nós temos que ter força, coragem, disposição. É muito difícil para nós, seres humanos, mas nunca foi fácil desde o princípio, e nós sabemos que jamais irá ser fácil, pelo contrário, a cada dia que passa vai ficando mais difícil de se transmitir a palavra do Senhor, mas nós precisamos estar transmitindo, anunciando essa palavra, porque, gente, dias virão em que muitos procurarão pessoas para ouvir falar essa palavra e não vão encontrar, porque a igreja do Senhor já não vai mais estar nesta terra, o povo já não vai mais estar aqui. Então vamos falar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode mais fazer nada, a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar, e assim como diz a palavra do Senhor, tudo que vier à tua mão para fazer, faz, porque Deus está com você, Deus se responsabiliza por mim e por você. Quando Deus chama, Ele mesmo está comigo, Ele mesmo está com você, e Ele jamais nos deixa sozinhos, Ele jamais vai deixar nós ficarmos sozinhos, Ele não nos abandona de forma alguma. Muitas das vezes pensamos que estamos sozinhos, muitas das vezes é tão pesado o labor da vida, é tão difícil, nós vivemos num mundo tão cheio de tanto problema, de tanta confusão, e às vezes nós pensamos que Deus está longe de nós, mas quando nós olhamos para a palavra, que é o próprio Deus, falando conosco através da sua palavra, a gente vê que Deus está conosco, que Deus está muito pertinho de nós, e que Ele não nos abandona, e que Ele é o nosso Rei, é o nosso eterno, nosso soberano, e sabemos que o Senhor jamais nos deixa sozinho. Então, na manhã desse dia, meu querido, minha querida, você que está aí ouvindo essa palavra, esses lindos exemplos de homens que foram chamados por Deus para anunciar a palavra do Senhor. E se você tem esse chamado de Deus na sua vida, se essa chama do Espírito Santo arde em seu coração, vamos ao deserto, é lá que estão as pessoas. Olha só, Deus, Ele falou com Filipe, enviando o Filipe ao deserto. E agora o Filipe, se ele fosse aquele homem que replicasse, aquele homem que fizesse pergunta, ficasse observando as coisas, ele não teria atendido o chamado de Deus. Deus falou com Filipe e disse, Filipe, vai lá para o deserto, lá para a banda de Gades. E aí Filipe nem pensou, ele sabia que era Deus que estava falando com ele. Ele simplesmente levantou-se e foi. E o que aconteceu? Ele encontrou ali com aquele homem, com aquele eunuco ali, que estava ali lendo a palavra do Senhor, mas ele não entendia nada, ele precisava de alguém que eu explicasse. E aí, quando Deus falou ao coração ali de Filipe, Filipe foi até ali aquela carruagem e viu aquele homem ali lendo o livro aí do profeta Isaías. Glória a Deus por isso. E aí Filipe agora interroga aquele eunuco e diz, você entende o que você está lendo? E ele diz assim, como vou entender se ninguém me explica? Como vou entender se ninguém me ensina? Gente, isso é interessante. Às vezes nós queremos saber algo, mas nós precisamos de alguém para nos ensinar.
ensinar. Não é simplesmente ler a palavra. Precisamos de alguém mais experiente. Precisamos de alguém que busca mais a palavra para trazer aos nossos corações. Palavra que edifica, palavra que levanta. Porque o que Deus quer que eu faça nesse mundo é só pregar o evangelho. O homem tem muita invenção, inventa muita coisa, mas o que nós temos que fazer é só pregar a palavra do Senhor, só isso e nada mais além disso. Mas nós vemos que tem muitas invenções, mas nós temos que parar com as fantasias e vamos falar a realidade, porque é isso que nós precisamos saber, é da realidade, da palavra do Senhor, viva da palavra do Senhor, edificando a nós, nos santificando, nos preparando para um grande dia. Então, eis aqui, grande exemplo de homens que foram chamados por Deus para anunciar a palavra do Senhor. E vamos seguir o exemplo desses homens, falando a palavra de Deus, porque eu acredito que todos que foram chamados, com certeza, foi para fazer alguma coisa, mas tem muitos que estão aí sem fazer nada. Vamos fazer alguma coisa. Jesus está voltando. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta daquilo que temos feito, que seja bom, que seja ruim. Vamos todos comparecer perante o tribunal de Cristo. E é isso aí, gente. Aqui finalizamos mais uma apresentação do projeto Live na Minha Casa. Eu sei que você hoje talvez não achou muito legal a forma de apresentar, porque hoje nós simplesmente queríamos exemplificar as pessoas que teve um chamado de Deus e que atenderam o chamado do Senhor. Então, isso é muito bom. Atenda o chamado de Deus na sua vida. E aqui, mais uma vez, nós vamos agradecer ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço por esses momentos, Senhor, em que o Senhor falou ao meu coração, me dando um exemplo de muitos homens que foram chamados, Deus, para proclamar a tua palavra, para anunciar a sua palavra. E, Senhor, na manhã desse dia, que possamos tomar posse, Pai, dessas pessoas que tiveram coragem, meu Deus, que eles possam ser um exemplo na nossa vida e que nós possamos tomar posse dessas palavras lindas dirigidas aos nossos corações, confirmando dentro da Bíblia Sagrada. E eu creio, Senhor, que a Bíblia Sagrada é um livro, Senhor, que fala a verdade. E na manhã desse dia eu te agradeço por mais uma batalha vencida, por mais uma vitória conquistada e por mais uma missão cumprida. Que Deus possa abençoar de forma grandiosíssima a todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dê um final de semana abençoado, guiando os nossos passos, e aonde quer que pisarmos, Senhor, os nossos pés, que seja abençoada a terra, que seja abençoada as pessoas, que possamos transmitir a paz aos corações, aos lares, Pai, que não venhamos a transmitir confusões, discórdias, brigas, discussões, não, mas que venhamos transmitir a paz, essa paz redentora, essa paz que só o Senhor pode dar a cada um de nós, para que nós também venhamos a compartilhar com as pessoas. E assim eu te agradeço, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém, amém, amém. Meu querido, minha querida, hoje é sábado, amanhã é domingo. Você aí, procura uma casa de oração mais próximo da sua casa. Vá louvar ao Senhor, vai exaltar o Senhor, vai cultuar a Deus. Você é muito importante para Deus. Então, fique com Deus, tenha um final de semana abençoado. Se Deus permitir nos abençoar, estaremos aqui amanhã, nesse mesmo horário, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada aí pela sua atenção e pela sua companhia. Deus abençoa, a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, no seu coração, na sua família e aonde quer que você vá, que o Senhor guie os seus passos e seja um mensageiro de Deus, um embaixador de Deus aqui na terra, proclamando a palavra do Senhor, atendendo o chamado de Deus.